Boa tarde, pessoal. Continuando com a nossa literatura, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre literatura de informação e a literatura jesuítica, tá? Tudo começou lá em Portugal no século XVI com Pedro Álvares Cabral, né? Quando ele descobriu, entre aspas, novas terras. Essas novas terras foram chamadas de Brasil. Por quê? Por conta da quantidade de pau-brasil que existia lá. Então, nesse século, iniciou-se o processo de colonização. Nessa época não existia ainda uma literatura, né? Então a literatura passou a existir chamada de documental, né? Essa literatura era documental. Também foi um fato marcante, né? Foi mudança histórica nessa mesma época, que era o mercantilismo, a ascensão à burguesia, a escola de Sagre, a expansão marítima, que nós vamos também ver um pouquinho mais adiante. Como eu já havia dito, né, o objetivo era informar. Então eles iam informar a corte portuguesa, a igreja, como que era esse povo, né, o que ocorria nesse local. E foi tudo relatado nas cartas, dizendo que os homens andavam em grupos, que eles andavam nus, né, que eles não cobriam as suas vergonhas. Esses textos que foram escritos como se fosse um diário, né? Essa carta foi como se fosse um diário, ele veio a público somente no século XX, né? Foi colaborando, esses textos todo colaborou com o romantismo, né? E dentro do romantismo nós já conhecemos o indianismo. Outra figura marcante também foi o padre José de Anchieta, que ele era catequista, né? Então ele foi muito importante neste processo. Esse primeiro documento, essa carta, ela foi entregue a Dom Manuel. Essa carta foi escrita por Pero Vaz de Caminha, tá? Essa carta, ela tinha 27 páginas, e como eu disse, ela foi escrita em forma de diário. Ou seja, cada dia da viagem ele ia relatando uma coisa, tá? E ele relatava tudo isso para ver se essa viagem, né, tinha grande vantagem nessa colonização. Então ele registrou desde o início, que foi dia 8 de março, até que as caravelas chegaram no dia 21 de abril, tá? Então eles partiram desse princípio, essa carta aí. Como eles viram que os índios, né, andavam nu, eles foram narrando isso tudo, né? Eles também narraram o contato que eles tiveram, né, com os próprios índios, como que era o relacionamento deles e tudo mais. Como era um domingo de Páscoa também, ele descreveu a primeira missa. Outra coisa também muito importante de deixar aí assinalado é que essa descoberta foi em 1500, mas ela só foi, como que eu vou dizer assim, essa efetivação da colonização só em 1531, ou seja, 31 anos após que foi efetivada aí, tá? Que eles resolveram se fixar nesta